Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma aula da ECAGE e hoje o nosso tema é gestão da própria imagem, a visibilidade médica. Estamos com a Fernanda, que é a nossa palestrante, nossa convidada especial. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, estou no terceiro período da Faculdade de Medicina da UFRJ e a Laís vai se apresentar também, falar um pouquinho, e depois a gente já pode começar a palestra. Boa noite, pessoal. Eu sou a Laís, sou também estudante de medicina da UFRJ, do quinto período. Eu sou colaboradora do marketing na diretoria da ECAD. E agora eu vou passar para a Fernanda, que é a nossa convidada de hoje, muito especial e muito simpática. Estou muito animada para a aula, Fernanda, com você. Primeiramente, obrigada pelo convite, me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. É sempre um prazer ensinar e muito mais prazeroso aprender. Então, espero que eu consiga passar para vocês um pouco da minha energia, um pouquinho do meu conhecimento, né, e um pouquinho aí da minha amizade, do meu acolhimento para vocês. Então, já falei aqui com o Rafael e com a Laís, mandem as perguntas de vocês, a gente vai interferindo na aula mesmo, que eu acho que isso é legal, é para ser uma aula dinâmica, uma aula divertida e não uma aula chata, porque o assunto não é chato, o assunto é bem legal, tá bom? Vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Olha, eu estou com duas telas, então se eu estiver olhando para cá, tá bom? Vocês não fiquem assustados, eu estou com duas telas. Um minutinho que eu vou compartilhar. Rafa, você libera para mim, por favor? Aê, muito bom! Então, fui convidada para falar desse tema que eu gosto bastante, que é gestão da imagem e visibilidade médica. Na verdade, gente, não são dois temas, né? Não é um tema só, são dois temas. Gestão da imagem é uma coisa, visibilidade médica é outra. Gestão da imagem a gente faz sendo médico, sendo qualquer profissão, né? Sendo até filho e mãe, a gente tem que fazer gestão da imagem. E visibilidade médica é o que essa gestão da imagem vai poder fazer por vocês aí como médicos, né? Como entrantes nessa carreira médica. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Então, como os meninos falaram, eu sou Fernanda Costa Curta, eu sou fisioterapeuta, fiz neuropediatria, fiz UTI neonatal, nem coloco aqui, porque, olha, já faz muito tempo e já não faz mais parte da minha vida. Atuei como físio, mas hoje já não faz mais parte da minha vida. Segui uma carreira executiva em saúde, né, e venho seguindo até hoje. Depois dessa jornada aí incrível, eu já passei por gestora de projetos de alto custo, já trabalhei na saúde pública, já trabalhei na saúde privada, já fui CEO de empresa e hoje eu tenho a minha consultoria e todos esses daqui são os meus clientes e parceiros atuais. Então, todos esses estão dentro do meu guarda-chuva de atenção. Então, vocês podem ver que é bem amplo, desde clínicas médicas, startups, USP, eu faço parte ainda da especialização de cirurgia endoscópica da coluna, eu coordeno uma especialização lá, assim como toda a parte de educação. E faço parte também do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, né? Já me perguntaram o que é isso? Isso existe? Existe! Então, quando vocês quiserem virar executivos em saúde, temos também o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde e a Med Portal, inclusive, é do Rio, gente. É uma plataforma bem bacana de educação à distância. Eu acho que pode entregar aí alguns conteúdos gratuitos para vocês. Eu sempre falo porque vocês estão aprendendo e a nossa troca aqui tem que ser grande. Bom, eu trouxe algumas provocações, então não me xinguem, né? A gente vai iniciar aqui fazendo algumas provocações. Então, sempre falo assim, que redes sociais são canais de relacionamento e relacionamentos são disfarçados, são negócios disfarçados. Imagem pessoal e profissional andam juntas, é impossível dissociar, né? As pessoas compram primeiro quem você é, depois o que você faz e, por último, como você faz. E para ser bem-sucedido, é preciso parecer uma pessoa bem-sucedida. Vamos refletir aqui comigo essas provocações aqui um pouquinho, né?
Redes sociais são canais de relacionamento. Gente, hoje só existe rede social. É o único canal de relacionamento. Nem telefone mais em casa nós temos, né? Nós nos comunicamos pelo WhatsApp. O WhatsApp é um canal de comunicação, é um canal de relacionamento, é uma rede social, para quem não sabe. Eu já vi muita gente falando, mas o WhatsApp não é uma rede social. Sim, o WhatsApp é uma rede social disfarçado, porque ali a gente faz o quê? Negócio, né? Imagem pessoal e profissional. Mas eu vou ter o meu Instagram profissional e o meu Instagram pessoal. Se você conseguir alimentar os dois com muita tecnologia, com muito conteúdo relevante, com muita coisa interessante, e criar engajamento nos dois, parabéns para você, você vai ser o ícone das redes sociais, porque ninguém mais consegue fazer isso. Hoje em dia, a gente junta as duas redes sociais, porque é impossível dissociá-las. Você não dissocia de quem você é pessoalmente de quem você é profissionalmente. Você pode ter hobbies, né, que ditam quem você é pessoalmente, mas isso não te dissocia de quem você é profissionalmente. E sim, os seus pacientes vão comprar primeiro quem você é, depois o que você faz e, por último, como você faz. Então, isso é importante vocês já terem em mente isso. E para ser bem-sucedido, é preciso parecer uma pessoa bem-sucedida. Não dá para parecer ser bem-sucedido se realmente você não é bem-sucedido pessoalmente. O que é importante aqui? Gente, todas essas provocações que eu trouxe, ela fecha em uma única palavra, e essa palavra é relacionamento. Como vocês se relacionam com vocês mesmos, como vocês se relacionam com o próximo, e como vocês entregam ao próximo aquilo que vocês querem transparecer. Que é difícil, não é tão fácil quanto parece, não. É fácil pôr no slide, o dia a dia é bem complicado. Olha o que eu trouxe para vocês. Olha, a gente hoje, esses dados são bem, assim, atuais, tá? Agora de 2022. We Are Social assim, é o Papa, é a nossa Bíblia do marketing, tá? Então, a gente tem hoje, 140 milhões de usuários conectados no Brasil. As pessoas, pasmem, as pessoas passam 10 horas por dia, na média, dentro da internet. 10 horas, gente. A gente tem 24 horas. Vocês ficam conectados 10 horas por dia. 15% dessas pessoas utilizam o WhatsApp. Olha como o WhatsApp venceu o Instagram. Né? O Instagram vem depois do WhatsApp com 14,8% e o Facebook depois, 14,5%. E olha que todo mundo fala que nós somos a geração do TikTok. TikTok só tem 4% de todo esse público. Então, somos a geração de TikTok, mas, importante, essa pesquisa foi realizada com brasileiros de 16 a 64 anos. O TikToker tem crianças, o TikTok tem pessoas abaixo de 16 anos. Será que lá está o seu paciente? Talvez se você for pediatra futuramente e quiser impactar alguma criança, para a criança pedir para a mãe levar você ao médico, talvez o TikTok seja uma rede interessante para você. Então, essas estratégias, elas são importantes de serem pensadas. E 21% baixam aplicativos relacionados à saúde. Olha quanta gente está ligado aí na tecnologia, principalmente cuidando da sua saúde. O que é importante da gente olhar isso daqui? Antigamente, na minha época, como que a gente fazia propaganda? A gente ia para a TV, a gente ia para o rádio, a gente fazia listas amarelas, vocês não eram nem nascidos ainda, e hoje tudo está na internet. Tráfego pago, tráfego orgânico, está tudo na internet. Como você se comporta é o que as pessoas vão ver. E, pasmem, a gente não consegue apagar o que foi. A internet, ela tem uma memória fenomenal, você não consegue apagar aquilo que chegou lá no Google. Olha isso aqui, um caso bem real, que todo mundo deve ter visto, porque se teve no Facebook 221 mil visualizações, imagine em outras redes, em outros lugares. Isso daqui foi uma estudante de medicina, para quem não sabe ou para quem não lembra, eu vou resgatar essa memória de vocês, né? Que falou exatamente o seguinte, olha o que ela postou. Faltando 10 minutos para minha hora de dormir, chega uma mulher infartando e com edema agudo de pulmão. E a hora já passou, e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Olha só, atualizações. A mulher morreu e eu não dormi. O que vocês acham que impactou com essa estudante de medicina? Né? Vocês acham que todo mundo achou legal? Imagina a família
dessa mulher que morreu vendo esse post. O perfil dela era aberto, todo mundo viu. Isso rodou os principais grupos do WhatsApp de médicos, de não médicos, de familiares, de equipes multidisciplinares. Ela poderia ter sido uma celebridade se ela tivesse postado alguma coisa interessante, mas não. Ela foi recriminada e ela foi, não sei o andar da carruagem, porque não acompanhei este caso, não este especificamente, mas provavelmente o sonho dela de ser médica acabou nesse instante, porque nunca mais ela consegue apagar isso das redes sociais. Nunca mais. Então, a qualquer momento que um paciente for procurá-la, né? Aqui eu ainda fiz questão de pegar uma ali que não tinha o nome dela, mas qualquer paciente que for procurar o nome dela vai achar esta notícia. E por que vai achar? Porque não é possível se apagar nada das redes sociais. Absolutamente nada. Você pode arquivar os seus posts do Instagram, mas você não consegue se apagar do Google. Então, se teve alguma notícia sobre você, essa notícia sobre você é perene, tá? Uma outra informação. Olha isso aqui. Médico que associou soro da imunidade à Covid-19 faz acordo para pagar R$18 mil. Por quê? Entraram com processo. Médico inventa no Instagram que salvou criança e é processado. Ele falou que estava fazendo filantropia e era mentira, as crianças eram de mentira. Médico tem a atuação interditada por conselho após afirmar que a planta do cerrado pode prevenir Covid. Médico interdita o direito, o CRM interditou o direito do exercício profissional de um médico. Eu não coloquei aqui porque é muito bizarro, mas tem um videozinho do TikTok, foi tirado do ar, tá? Não tá mais, então talvez vocês não vão achar, mas também rodou os grupos do WhatsApp, uma cirurgiã plástica que fez uma abdominoplastia gigante de uma obesa, e ela pegou o resto de pele e gordura que sobrou e ela fez dancinha com aquele resto de pele no TikTok. Então, isso também é surreal no quesito do que preservar a identidade do paciente, preservar as condições daquele paciente. Mas, Fernanda, o que isso tem a ver com imagem? O que você está falando de visibilidade? O que você imputa na internet, você não consegue mais apagar. O que está lá é quem você é e quem você será para sempre. Então, todo cuidado é pouco. Todo. Então, eu convido vocês a procurar o nome de vocês no Google. Façam isso agora, enquanto eu estou falando aqui, ó. Entrem aí, procurem sobre vocês. Procurem o nome inteiro, procurem o nome pela metade, procurem só o primeiro nome, procurem só o sobrenome. O que vocês vão encontrar? Então, eu vou imaginar que eu sou o paciente de vocês futuramente e eu vou agora entrar porque eu quero passar em consulta com vocês. Eu vou procurar, ou eu estou passando em consulta, ou de repente, sei lá, eu fui para o pronto-socorro e dei de cara com vocês e rapidamente, com o meu celular, né? Porque hoje tudo está na palma da mão, vou pegar meu celular, vou ver quem é esse cara que está me atendendo. E quando eu olho, eu penso, é alguém de sucesso? Será? É alguém que transparece confiança? Alguém que está escrevendo conteúdo de relevância ou um monte de baboseira, um monte de meme? É alguém a quem você entregaria a sua vida? Será que eu entrego a minha vida para esse cara que está me atendendo? É alguém que transforma, que motiva, que inspira? É isso que vocês estão colocando na rede social de vocês? Se eu entrar agora na rede social de qualquer um, eu vou encontrar alguém de sucesso? Vocês vão me vão me transparecer confiança? Vocês são confiantes? Vocês estão escrevendo conteúdos de relevância? Ou estão colocando uma foto e lá embaixo, sem legenda? Faça você a legenda. Ou está deixando sem legenda, né? Será que eu entregaria a minha vida para vocês? Será que eu vou estar confiante de entregar a minha vida para vocês? Hoje vocês são jovens, a aparência de vocês vão ser julgada. Eu posso até parecer jovem, se eu tirar o óculos até um pouco mais, mas eu já estou com 44. Então, assim, será que quando eu chego numa empresa que agora eu estou toda despojada aqui dando aula para vocês, né? Não enxergando, cansada da visão aqui do dia inteiro, de óculos, mas será que quando eu chego numa empresa para fazer reunião com alto executivo, será que ele não olha? Se eu tiver com uma roupa qualquer, se eu tiver sem maquiagem, se eu não tiver bem vestida, será que eu vou transparecer confiança? Ele vai falar, o que essa garota está fazendo aqui? O que essa menininha está fazendo aqui? Nós somos julgados o tempo inteiro pela nossa aparência, por aquilo que falamos,
por aquilo que postamos, por aquilo que transparecemos. Se você quer ser julgado, ok, faça, né? Sem muita direção, mas você precisa aguentar as consequências que virá em relação a isso. E não são as consequências de hoje, são as consequências ao longo prazo, porque, como eu disse, isso fica lá, isso fica marcado. E se eu for uma menina mais esperta, eu vou procurar e vou achar coisas que nem vocês imaginam que tenham nas redes de vocês. Será que o amigo de vocês que foi naquela festa que você bebeu pra caramba e caiu, não postou alguma foto na rede social, de repente nem te marcou? E você nem sabe que tá lá? E de repente eu procuro sei lá, por uma palavra-chave, encontro vocês lá, caído, babando, com o cachorro lambendo a boca? Será? Será? Pensem, se procurem a todo tempo. Façam o Google de vocês mesmo pelo menos uma vez por mês, para entender o que vocês estão construindo dentro da rede de relacionamento de vocês. Isso é muito importante. Mas é por isso que eu tô aqui, né? Então eu falo assim, calma, que dá tempo. O que será que eu posso pôr? O que será que eu não posso pôr? Não entre em desespero, né? Eu já fui procurada por pessoas que precisavam apagar coisas da rede social, não apaga, mas como que a gente vai construir uma imagem diferente, um posicionamento diferente dali para frente? Então, acho que isso é importante. Então, não esperem chegar nesse desespero para procurar ajuda. Eu acho que a oportunidade, ela está agora, e essa é a oportunidade que vocês têm de fazer as coisas acontecerem. Então, e o que é fazer acontecer? Vocês estão iniciando uma jornada de reconhecimento profissional. Então, a hora é agora. Né? Não é quando vocês terminarem a faculdade, não é quando vocês entrarem na residência, e muito menos quando vocês resolverem que vocês vão fazer uma especialidade diferente. Não é, é agora. Porque vocês têm anos, vocês têm uma trajetória para construir. É a base da pirâmide. Se essa base estiver bem construída, o sucesso está lá no topo, ele é muito fácil, ele chega muito fácil, então isso é importante. Então, olha lá, eu frisei umas palavras bem importantes para vocês. A visibilidade do profissional não depende exclusivamente das habilidades técnicas, você pode ser um excelente médico, excelente, né, assim, um crânio, não vai depender só disso. Ele vai depender da sua aparência e da sua atitude, não é ou, aqui na verdade, é a sua atitude, isso é importante. Como você aparenta e como você se relaciona. E principalmente isso que eu acabei de falar. Qual que é a sua trajetória pessoal? Quem você é? Né? Como você se relaciona com as pessoas? Que história você está contando para o mundo? O que você está agregando para o mundo? Quanto mais base sólida você tiver dentro dessa pirâmide, mais o topo é de sucesso. Então, isso é muito importante. Bom, tirem print agora disso aqui e guardem, porque isso é importantíssimo e é isso que vocês precisam fazer. Bora lá. Base da pirâmide. Então, sempre trazer proposta de valor em tudo que vocês forem postar nas redes sociais. Pensem, a imagem de vocês está onde? Nas redes sociais. E o que vocês precisam fazer? Proposta de valor. Alguma coisa que diferencie você dos demais. Até coloquei dos concorrentes aqui, mas vocês não sabem nem quem são os concorrentes de vocês agora. Vocês vão saber lá na frente. Mas agora, o que diferencia? O que diferencia a Fernanda da Laís, a Fernanda do Rafael, a Fernanda da Maria, da Joana? O que será? Será que é porque eu faço luzes no cabelo e a Laís não faz? Não. As nossas características físicas não nos diferenciam, né? O que, de repente, nos diferencia é que a Laís tem 30 anos a menos do que eu. Pode ser que isso nos diferencia, pode ser que eu tenha uma jornada de vida diferente da dela e que eu tenha uma bagagem de conhecimento diferente do dela. Mas pode ser que ela seja uma pessoa extremamente comunicativa e se comunique muito melhor do que eu. Isso vai nos diferenciar. É isso que faz a diferença, entende? Quais são os meus valores? Qual é o meu caráter? Esse alinhamento sentimental e moral com o público, ele é super importante. No que eu acredito? No que eu acredito? Quais são os meus valores inegociáveis? O que aqueles que eu não abro mão? Eu preciso falar isso para as pessoas, porque pessoas se relacionam com pessoas e a gente se relaciona por igualdade. O que eu vejo no outro que pode ser igual ou parecido a mim, eu vou querer estar próximo. Então, valores é importante, caráter é importante, né? Se eu entro na rede social de vocês
e vocês costumam só fazer piadinhas e fazer memes, ou aquilo é um perfil que você tem aleatório e que de repente você ganha dinheiro com aquilo, ou eu não gostaria de ver aquilo no seu perfil e eu não gostaria de ser atendida por um médico que não leva a sério a sua própria identidade. Essência. Essência é uma palavra ou frase que vocês precisam sempre ter com vocês. Sempre com vocês. A minha frase que eu sempre falo é: vai dar tudo certo. Isso não deu certo é porque não acabou, mas vai certo. Calma, vamos pensar, vai dar certo. Calma, vamos fazer, vai dar certo. Equipe, vem, vai dar certo, vamos junto. Então, isso é uma característica minha. Qual que é a característica de vocês? Comecem a pensar, agora tem aquelas brincadeirinhas lá no Instagram, onde a gente põe no Stories, né? Que a gente compartilha quais são as 10 coisas que você mais gosta, as 10 frases que você mais escuta, as 10 palavras que você mais fala. Qual é a frase que te define? A frase que está com você, a palavra que você sempre fala, e que passar 50 anos, aquilo ainda vai continuar sendo a sua marca registrada. Ah, eu não tenho nenhuma. Aí pensa se, nesse momento, você só não está falando gíria, e se essas gírias não fazem tão parte de você, que você não consegue se definir com uma única frase. Isso também é importante. Façam esses exercícios. Pergunta para as pessoas, o que é que eu falo muito mesmo? Vai anotando. E depois de todas aquelas, vê o que tem mais a ver com você. Tragam isso para a identidade pessoal de vocês. Isso é muito importante. Posicionamento. Identidade visual, linguajar e estilos únicos. Então, vamos lá. Identidade visual é uma coisa muito importante. Muito. Sabe aquele negócio que a gente pinta o cabelo de vermelho, só que a gente deixa 4 raízes crescendo? E aí a gente acha que está abafando porque a gente esqueceu, a gente não tem dinheiro para pintar a raiz. É essa história, não tem dinheiro para pintar a raiz, não pinta o cabelo, meu bem. Não pinta, né? A gente precisa entender que aquilo fala sobre você, né? Eu brinco que hoje cabelo branco está na moda, mas, gente, custa, né, deixar todo o cabelo branco. Porque qual a sensação que passa? De desleixo, de relaxo. Você olha e fala, nossa, que pessoa relaxada, nem pinta o cabelo, a raiz era só um branco, vai lá, pinta. Mas mal sabe a pessoa que talvez ela não tenha dinheiro para pintar, ou talvez o cabelo dela branco nasça muito rapidamente, que ela pintou semana passada e que já está com todo o cabelo branco. Mas a primeira coisa que nós temos experiência, nós nascemos com essa experiência, hein? É a experiência de julgar o outro. Por onde? Pela aparência. Isso ninguém ensina pra gente, está intrínseco. A gente nasce assim. Então, se a gente nasce assim, se eu estou julgando o outro tão intrinsecamente, gente, meu paciente está me julgando. Ele está procurando por mim e ele está me julgando. E aí, por que será que existem médicos que têm agenda lotadaça e médicos que estão catando o paciente a tiro na rua para poder atender? Será que eles estão utilizando essa pirâmide de essência? Será que esse posicionamento da imagem está bem feito? Será que ele está utilizando o linguajar correto? Será que não está técnico demais? Será que o paciente está entendendo o que ele está falando? Ou não está fluido demais e o paciente, nossa, até parece que é meu amigo que estava tomando cerveja comigo lá no boteco? Será? Então, tudo isso a gente precisa observar. Bom, eu trouxe alguns antes e depois aqui, só para ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Abram agora o perfil de vocês no Instagram e olhem a imagem que vocês colocaram lá no Instagram. Ah, estão na praia? Que delícia! Ah, sem camisa, jura? Poxa, com chapéu, não consigo nem enxergar você. Ah, tô com alguém junto, com meu filho, com o marido, com o periquito, com o papagaio, com o cachorro. Esqueçam. Você, olha só. É boa a foto. O que está de errado com essa foto? Se eu olhasse para ela, eu acharia que ela é gerente de algum lugar. Ou talvez que ela seria uma boa secretária, uma secretária executiva. Mas ela é médica. Todos esses aqui são médicos. Olha a diferença de antes e depois. O que ela fez, gente? Ela fez uma maquiagem, posicionou e o fundo está correto da foto. Quanto que ela gastou para fazer uma foto dessa? Muito pouco. Muito pouco. Olha a diferença de confiança. A mesma coisa aqui, ó. Eu não consigo... Tá de jaleco. Ah, todo médico tira foto de jaleco. Médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, biomédico, fonoaudiólogo. O que te diferencia dessas outras pessoas? Nada. Um jaleco, igual. Um jaleco, um estetoscópio pendurado não te define médico.
Não te define passar confiança ao paciente. Olha isso aqui depois. Muito mais acessível, né? Simpático. Eu chegaria nele. Poxa, um médico simpático, parece ser um médico mais acessível. A mesma coisa aqui. Por que ele estava acessível e aqui ele já está com uma cara que ele parece ser um pouco mais arrogante, né? Uma cara não chegue perto de mim. Posicionamento de imagem, cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Ele precisa me transparecer sucesso, porque a gente tem na cabeça, lembra? A gente julga de forma intrínseca. Ele precisa dizer que ele ganha muito dinheiro com cirurgia plástica, porque quem não ganha dinheiro com cirurgia plástica está caçando paciente. Então, eu quero um cirurgião plástico, olha, que esteja aqui. Alguém vai em dermatologista feia? Não, não vai. Se a pele, você chega lá, a pele dela tá horrorosa, você fala, misericórdia. Se ela não tem condição de cuidar da pele dela, como é que ela vai cuidar de mim? Né? É a mesma coisa, você vai numa nutricionista obesa mórbida, você chega lá e fala, misericórdia, se ela não consegue cuidar dela, como é que ela vai cuidar de mim? Gente, todo mundo pensa assim, porque tá intrínseco. E a imagem, ela remete àquilo que a gente não quer ou que a gente quer. E a gente tem que ser esperto para transparecer aquilo que a gente quer. Olha isso aqui, ó, ela é uma dermatologista. A mesma coisa, eu não consigo ver quem ela é direito. O rosto dela está muito próximo. Aqui ela me parece que tem olheiras ou que ela passou maquiagem demais. Na outra, ela me parece uma pessoa muito mais fluida, muito mais simpática, muito mais bonita. Eu quero não. A foto diz muito sobre quem a gente é. Então, olhem no perfil de vocês agora e eu espero amanhã visitar o perfil de vocês e vocês terem trocado a foto. Por favor, troquem essa foto. Uma outra coisa aqui, né? Que aqui que eu falei que eu ia, inclusive, pessoal, trazer aqui o Instagram do Rafael para dizer para ele o que ele pode colocar no Instagram, o que ele não pode. Aí eu desisti de trazer isso porque ia ficar muito feio e ele ia bater em mim. Então, vamos lá. Boas práticas, o que a gente coloca ou não na rede social? Gente, as boas práticas não é o que é verdade, o que não é verdade, ou nem o que eu tô certo ou o que eu tô errado. É aquilo, é a base da pirâmide que vocês vão construir para um futuro. Ah, mas olha só, eu gosto de falar de religião, né? Eu acho que se você for um influenciador religioso e se esse for o seu propósito de vida, por favor, fale de religião. Se o seu propósito de vida for ser jogador de futebol, por favor, fale de futebol. E ainda assim, política, você vai ser político? Nossa, nudez, a gente não tem mais Playboy, né? Mas será que você ali faz propaganda para lingerie? É isso que você tem que fazer. Álcool e droga, você vende, repassa? Então, você precisa publicar, porque você precisa vender. Então, ali vai ser a tua vitrine, baladas e festas. Então, assim, se eu estou acompanhando vocês no início da sua jornada e eu só vejo você embalada em festa, eu começo a pensar, cara, que hora que esse médico estuda? Será? Não vou nele, não. Não vou nele. Ou eu tô lá, eu acabei de chegar no TS, vou ser atendida por vocês. Vocês estavam de plantão naquele dia. Olhei o nome de vocês no jaleco, fui procurar vocês nas redes sociais. Gente, é assim que funciona. Entrei no Instagram, o Instagram estava aberto. Puxa, entrei no Instagram de vocês e eu acabei de ver que você nem dormiu, porque você estava na balada ontem. Você postou milhões e milhões de stories falando da balada. Ah, com certeza eu vou virar as costas e vou procurar outro, porque será? Eu fico naquela. Vou me indagar daquilo lá. Será? Passa confiança? Será que eu entrego a minha vida na mão dessa pessoa? Será que essa pessoa vai conseguir curar? Eu começo a colocar em dúvida suas qualidades técnicas. Lembra que eu falei lá? Suas qualidades técnicas não te definem. O que te define é aquilo que você aparenta ser. Para eu conversar com você e saber qual o conhecimento que está aí dentro da tua cabeça, eu preciso querer conversar com você. Eu preciso te conhecer. Eu preciso querer chegar perto de você. Agora, se eu não quero, como é que eu sei se você sabe ou não sabe? Então, isso é muito importante. Sem comprovação científica. Por favor, não postem nada que não tenha comprovação científica. Não tem, não posta. Guarda para você. Tira a foto e mostra para a mãe, para o pai, para o periquito, papagaio, mas não posta nas redes sociais. Porque vocês, inclusive, podem sofrer sanções do Conselho Regional. Tá? Então, não postem, por favor, sanções do Conselho Regional, sanções da universidade. Então, é muito importante vocês terem isso em mente. Imagens de pacientes e prontuários, nunca, nunca.
Nunca. Isso é proibido por lei, inclusive. Fernanda, mas eu não posso colocar antes e depois? Você pode pôr antes e depois, desde que o paciente assine um termo de consentimento livre e esclarecido que ele está doando a tua imagem para você explorar comercialmente. E é isso que acontece quando você coloca um antes e depois. Você está explorando comercialmente aquela pessoa. Você não quer só passar informação de olha como era antes e ó como é agora. Olha como era antes, como é agora e vem aqui que eu vou te atender. Então, você está explorando comercialmente. Imagens de procedimentos abertos. Gente, é nojento. Pode ser comum para vocês, mas para o paciente não é comum. Né? Vocês pegarem uma escoliose com um rasgo de 40 centímetros nas costas da pessoa, cheio de parafuso, né? Com aquele negócio que parece que acabou de sair do açougue, isso pode ser comum para vocês. Para o paciente não é comum. E ele também não gostaria, por mais que ele vá fazer ali uma cirurgia enorme de escoliose, ele não gostaria de ver como ficou. Porque o durante só pertence ao ato médico, não pertence ao paciente. Então, vocês podem pôr o antes, o depois, mas o durante guarde para vocês, tá bom? E então, Fernanda, o que eu tenho que postar? O que é legal? Olha aqui, ó. O dia a dia de vocês. Como que é o dia a dia de vocês da universidade? Como é que é o dia a dia de vocês de estudo? Ontem o Rafael, eu peguei ele de Cristo aqui, tá, gente? Porque eu só tenho ele no meu Instagram, então só pude analisar ele. Se vocês quiserem que eu analise o Instagram de vocês, depois me mandem lá pelo meu Instagram. Depois eu vou deixar aqui que eu analiso o Instagram de vocês. Só consegui analisar o dele. Então, olha só. Ontem ele postou uma coisa muito legal, ele estava estudando. Tá vendo como eu sei? Por quê? Eu fui lá, estava estudando com vários mapas mentais ali. Isso é legal? Super. Isso é super legal. Família. É importante o outro entender que você se relaciona bem. Família é uma coisa legal, todo mundo tem, e isso aproxima demais. Ah, Fernanda, mas eu não falo com a minha mãe. Poxa, mas você deve ter o seu cachorro, o seu periquito, o seu papagaio, né? Você deve ter um namorado, você deve ter uma mãe. Então, mostrar carinho e cuidado pelo outro aproxima. Tragam isso para vocês. Estudos, cursos e eventos, super importante. Qualquer curso, evento. Por exemplo, nós estamos aqui, ó, selfie. Posta lá. Então, vocês precisam ter este hábito, porque é um hábito de tudo que vocês fizerem e que vão agregar na vida de vocês, vocês colocarem lá. Esportes e hobbies, muito legal. Como é que eu falo para o outro cuidar? Como é que eu falo para o outro ter qualidade de vida? Como é que eu falo para o outro fazer atividade física que faz bem para a saúde se vocês não fazem absolutamente nada? Né? Então, eu não falo para o outro aquilo que eu não faço. Então, vocês precisam ter algum hobby, fazer algum esporte e colocar ali, Fernanda, mas eu jogo baralho. Legal, bota lá. É um esporte, tá bom? Ações sociais, tudo que vocês forem participar de ações sociais, é legal compartilhar, mas cuidado para que isso não vire arrogância, né? Ou seja, eu faço ação social. Não, olha que legal, gente, eu estou aqui com esse pessoal, vim ajudar. Se você pode ajudar também, vem com a gente. Então, leve isso para um movimento e não para uma promoção pessoal de vocês, tá? Importantíssimo. Dicas de saúde, ninguém mais do que vocês vão saber das dicas de saúde. Coloca lá, beba água. É uma dica de saúde que precisa lembrar o outro, mas pode ser que naquele dia eu estou tão cansada que eu trabalhei tanto que eu esqueci de beber água. Rolei ali, olha lá, o outro vai beber água. Rolei ali e lembrei que eu preciso tomar água, né? Inspirações e motivações. Pessoal, é importantíssimo. O mundo está carente. Não sei se vocês perceberam, o mundo está carente. 80% da população está desenvolvendo depressão ou crises de ansiedade. O que vocês podem fazer por isso? Que frase motivacional, que texto motivacional, que foto motivacional vocês podem colocar nesse dia a dia para ajudar as pessoas? Tratamentos e procedimentos validados cientificamente. Cara, se vocês não são as pessoas que estão lendo mais artigo nesse primeiro momento, quem é? Não sou eu, né? Então, achou alguma coisa legal, achou algum artigo legal? Poxa, compartilha com a tua rede. Fale, olha, que legal, eu não sabia que a epidemiologia da osteoartrite era assim. Sei lá, compartilha qualquer coisa que vocês tenham visto de legal. Olha, um medicamento novo para, sei lá, para pressão alta. Posta lá, vocês estão estudando. Então, este é o momento importante para criar a base, criar aquela base, né? Então, vamos imaginar que a base de vocês é o rolar do Instagram.
gostei de vocês, só que eu vou rolar todo o conteúdo da página de vocês até eu pegar alguma coisa que me desagrada. Fala, tá vendo? Sabia que era assim? E pode ser uma coisinha. Então, vocês precisam montar isso de uma forma bem estruturada. E eu coloquei aí para vocês uma vez na rede, sempre na rede, na vida, né? Porque eu já vi muito médico perder paciente porque postou alguma coisa que o paciente não gostou, falou alguma coisa que não tinha que ser falado. Acredito vocês. Tem um médico famoso, tá? Famoso de rede social, Victor Sorrentino, acho que todo mundo conhece, e que é um case de engajamento nas redes sociais, mas falou um dia, numa viagem, alguma coisa que não deveria, numa viagem que ele fez no Egito, e além de perder milhões e milhões de seguidores, ele foi taxado por todos os jornais, né, do Brasil inteiro e fora do Brasil, chegou a ser preso por causa disso, então é uma palavra. E hoje a gente precisa pensar bem no que falar, no que postar, como postar, né? No jeito que a gente escreve. Cuidado com as coisas erradas, pesquisa antes a palavra, né, para ver como escreve exceção, não escrevam errado, porque com acento, sem acento, separado. Então, tudo isso vocês vão estar sendo taxados diariamente e é importante estar ligado nisso. Olha só, trouxe imagem profissional aqui, pessoal, para vocês, e eu lembro muito bem quando eu tive essa conversa com o Rafael dentro da minha sala, né? Que é exatamente como vocês se vestem. Como vocês se vestem diz muito sobre vocês. Ah, Fernanda, tô estudando, cara, vou de calça jeans, moletom, tá frio pra caramba. E aí, de repente, você cruzou com alguém e depois de 3 anos você cruzou com essa pessoa de novo e essa pessoa é teu paciente. Então, a base, se vocês estão formando a base. O que a gente recomenda para médico? Para meninos, sempre uma calça de sarja, terno, gravata, ou blazer sem gravata, né? Ou nesse esporte chique que todo mundo conhece. Porra, vocês se arrumam assim para ir para balada? Por que vocês não se arrumam para o paciente de vocês? Por que vocês não se arrumam para um congresso, para um evento, para um curso? Mulheres também, com salto, sem salto, mas elegância que dita. Né? Não dá mais para colocar aquele coturno e achar que vocês têm 15 anos com uma sainha curta e sair para evento, né? E sair para um congresso e fazer um curso. Você vai encontrar com pessoas ali que podem ser seus chefes futuramente, né? Que podem ser chefes do serviço que vocês atuam. Então, vocês precisam começar a ser vistos. Vistos. As pessoas estão olhando para vocês estão se destacando na multidão, né? As pessoas estão parando e falam, quem é aquele ali mesmo? Né? Qual é o nome dele mesmo? Quero saber quem é. Meninas, vocês estão passando e além dos olhares dos pedreiros, as pessoas estão olhando para vocês? Então, isso é importantíssimo, vocês estarem elegantes. A elegância vence qualquer batalha, por incrível que pareça. Bom, trouxe um artigo aí, ó, para vocês, tirem print da tela. Acho que vale a pena vocês lerem esse artigo, pena que eu não posso colocar ele inteiro aqui, mas é um artigo bem legal, não é um artigo muito recente, mas é o único, um dos poucos, acho que a gente tem meia dúzia de artigos publicados que fala sobre vestimenta médica, né? Isso aqui foi uma pesquisa bem legal. O que é que os pacientes preferem? Né? O que salta aos olhos, assim, de ser mais legal para o paciente? O que eles gostam de ver? O que passa mais confiança? Né? Para quem desses daí eles entregariam a vida deles? E aqui, ó, o vencedor, a elegância com jaleco. Então, não sei se a imagem tá meio distorcida aqui para mim, deve estar para vocês também, então depois peguem aí o artigo e dêem uma olhada, mas o cara tá de gravata, camisa e jaleco por cima, e a mulher tá de camisa e jaleco por cima, tá? E ambos de calça social e sapato social. Então, esse é o dia a dia de vocês, tá? Esse é o dia a dia de vocês. Então, isso é importante e é assim que vocês devem se comportar dentro e fora das redes. E aí eu trouxe um pouquinho que eu acho bem importante, vocês estão chegando, né? Como é que vocês começam a ser vistos no meio médico aí, como é que vocês acabam sendo vistos no meio não só médico, mas eu acho que multiprofissional. Então, a gente tem esse quadradinho aqui bem interessante, que é permeia ambientes de estudos, de trabalho, de estágios e de convivência. Vocês estão se destacando aqui? As pessoas sabem quem vocês são? Vocês passam e as pessoas sabem o nome de vocês? Vocês precisam se destacar. Network, conversa com todo mundo, troque cartão. Vocês têm cartão de visita? As pessoas sabem como chegar até vocês? Ou não? Oh, beleza aí, anota aí meu WhatsApp, anota aí.
né? Ó, aqui, ó, tá aqui meu QR Code do meu WhatsApp, anota aí. Gente, cartão de visita é a coisa mais barata, e hoje em dia não precisa nem ser cartão de visita físico, ele pode ser o cartão de visita virtual, onde você passa um link, onde você conecta celular com celular e já passa direto para a rede de contatos. Então, network é importante, vocês saberem se comunicar, saberem se apresentar, né? Como é que você se apresenta em 1 minuto? Sabendo que você prende a atenção da pessoa nos 3 primeiros segundos. E como é que vocês estão se apresentando? Quem são vocês? Né? Então, meu nome é Fernanda, eu faço isso, isso, isso. E quem é você? Vocês já escreveram isso? Como é que vocês vêm se apresentando? Escrevam, decorem, comecem a se apresentar, entreguem valor nos 3 primeiros minutinhos ali rapidinho. Especialidades de referência contra referência. Provavelmente, muitos de vocês, acho que não 100%, já devem ter na cabeça para que área vocês vão, né? Olha, eu acho que eu vou fazer neurocirurgia. Quais serão as suas referências e contra-referências? Já comecem a permear esse meio. Isso é importante. Então se eu vou fazer neurocirurgia, talvez seria legal eu conhecer alguns fisioterapeutas. Eu acho que talvez o ortopedista possa encaminhar para mim. Olha, eu preciso conhecer alguns ortopedistas. Então comecem a fazer esse desenho de referência e contra-referência da especialidade de vocês. Participem de tudo. De grupos, de ligas, de encontros, de desenvolvimentos, pagos, não pagos, que chamarem vocês, deem aula, falem, enfim, vocês precisam aparecer. E tire foto de tudo, postem tudo, aonde vocês estão, com quem vocês estão, tá bom? Isso é bem importante, marquem as pessoas que vocês estão, principalmente as importantes, para que essas pessoas lembrem de você. Não adianta ir lá fazer networking, deixar o cartão, postar na rede social e não marcar a pessoa. Marque, se faça visto. Ela pode não replicar a tua marcação, mas ela viu que você marcou, essa pessoa eu conheci lá. Pode ser que não replique, não fiquem tristes por isso, né? Mas olha que legal, a pessoa me postou, já sei quem é esse. Seu nome vai ser lembrado em algum momento. Empresas de especialidades não médicas, super importante. Quem vai mandar paciente para vocês? É o outro médico? Conheçam gente, conheçam empresas, façam estágios em todos os lugares que vocês puderem, né, gratuitamente. Estejam lá, doem o máximo de vocês. Quanto mais network vocês tiverem, mais pacientes futuramente vocês vão ter. Isso é fato. Participem de aulas, cursos, palestras, congressos, eventos e feiras. Importante. Não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Não sei quantas pessoas estão assistindo a gente. Também não sei quantas pessoas vão assistir essa aulinha aí posteriormente, mas levanta a mão quem tem LinkedIn atualizado e ativo. Não, né? LinkedIn atualizado e ativo? Ativo é todo dia eu vou lá e posto um conteúdo de relevância, será? Duvido, nem eu, tá? Conteúdo de relevância não. Atualizado sim, porque ele serve como currículo, mas conteúdo de relevância não. Aonde nós estamos? No Instagram. Postando o quê? A festa de ontem. Postando o quê? O encontro com os amigos de ontem. Postando o quê? A bagunça que nós fizemos. E é isso que vocês estão deixando aí para o paciente de vocês, para encontrar vocês, para aquele chefe de serviço que talvez possa chamar vocês para trabalhar com vocês. Então, acredito que isso seja bem importante. Como é que vocês criam uma jornada de sucesso? Estamos acabando aqui porque eu quero deixar vocês para a gente conversar. Olha lá, imagem pessoal e profissional caminham juntas, já falamos sobre isso. Cria uma narrativa firme e científica, então é muito importante, criem essa narrativa. Não tenham medo da exposição, mas se posicione da forma correta. Façam vídeos, façam lives, falem, façam TikTok, façam Reel, mas não precisa das dancinhas ridículas, tá bom? Vocês podem colocar lá no Reels, por exemplo, mas com conteúdo de relevância. Abram a câmera e falem, mas se posicione da forma correta. Comecem agora, não esperem, porque o futuro depende única e exclusivamente de você. Ninguém vai fazer para você. Você vai demorar muito para ter dinheiro, para ter uma assessoria de imprensa, para ter uma agência de marketing. Gente, daqui a pouco vocês vão começar naqueles plantões interminados, vocês vão ter dinheiro nem para um pãozinho com café ali, sabe, na esquina. Aproveitem, isso não tem custo, isso só depende de vocês. Só depende de vocês. O futuro de vocês é agora. Não é quando vocês se formarem. Não é quando vocês forem querer abrir clínica para ter paciente. É agora. É agora. Não deixe para pensar na sua profissão quando a graduação acabar. Você já escolheu no vestibular. Então, comece a trabalhar por você.
e para você. Vocês já escolheram ser médico. A especialidade é um mero detalhe. É um mero detalhe. Então, comecem agora. Comecem a fazer essa base dessa pirâmide bem forte. Aqui, ó, gosto muito dessas duas frases conjugadas e deixei aqui para vocês. Seja genuinamente interessado pelas outras pessoas. Porque o que importa é aquilo que você aprende depois de saber. Ou seja, vá lá. Agora vocês já sabem mais ou menos, eu tenho certeza que muitos de vocês estão balançando a cabeça, muitos de vocês estão, puta, deixa eu entrar lá para arquivar aquela foto que está no feed, deixa eu arquivar agora, né? Mas é agora que começa a jornada de vocês. Com esses pequenos toquezinhos que eu trouxe para vocês, deixa eu ver a minha foto lá no perfil, deixa eu ver o que eu escrevi lá no perfil, né? Então eu vi muitos de vocês que eu fui lá fuçar algumas coisas, colocaram eu sou médico e da universidade. Vocês são médicos? Vocês são estudantes. Então, se posicione corretamente. Isso é muito importante, tá bom? Tô deixando meu e-mail, que vocês precisarem. Esse e-mail vocês me encontram, eu respondo todo mundo. Meu LinkedIn, para vocês verem que eu não estava mentindo. Então, tá atualizado o currículo, mas não tem conteúdo de relevância, né? Quem sabe um dia aí eu consiga escrever. E no Instagram, vocês vão ver que o meu Instagram, as fotos são pessoais e os textos são motivacionais, né? Então, observem qual é o tipo de posicionamento que eu faço. Vocês não vão encontrar eu falando de dicas importantes para você ser o melhor CEO, nem venda mais, não é isso. Porque não é o meu posicionamento. Pode ser que seja o posicionamento do meu concorrente, pode ser que seja um posicionamento de outra pessoa, mas não é o meu posicionamento, não é o que eu escolhi. Eu escolhi um padrão e eu sigo nesse padrão até o fim. Isso é importante para vocês. E, para terminar, agradecendo, né? E lembrando que a imagem de vocês é o futuro de vocês. E é isso, pessoal. Abertas a todas as perguntas possíveis e imagináveis. Deixa eu parar aqui e trazer vocês para cá. Tudo bem? E aí, Fernanda, primeiramente queria agradecer pela palestra, foi sensacional. Chegamos a bater 37 pessoas ao mesmo tempo, e várias outras que foram entrando, entrando de novo. Já que a gente estava falando de LinkedIn, eu queria puxar a pergunta do Rony sobre LinkedIn, colocar na tela. Então ele fala o seguinte: o que você acha do LinkedIn para captar clientes? Como ter um perfil atrativo nessa rede social? Tá bom, vamos lá, olha. 90% das pessoas, tem pessoas no LinkedIn, né? E 90% das pessoas que estão no LinkedIn, elas não estão ali para buscar relacionamento médico, elas estão ali para buscar emprego, né? Ou para se destacar numa rede de empregos. Então, assim, se o seu, vamos imaginar qual o seu perfil, qual a sua persona, né? Quem você quer atacar. Se, por exemplo, você quiser atacar os gerentes de RH, porque você vai trabalhar com saúde do trabalhador, esse cara está no LinkedIn. É por ali que você tem que ir. Agora, se você é cardiologista e quer o seu paciente, não é ali que o seu paciente vai estar. Ele vai estar lá no Instagram e no Facebook. Principalmente dependendo da idade, né? Então, eu brinco assim. Não sei se é da época de vocês, mas na época do Orkut, é da minha época, né? A gente estava lá no Orkut, da minha época, gente, né? Aliás, minto, da minha época o ICQ, não é nem da época de vocês. Mas a gente está lá no Orkut. O Orkut veio o Facebook, certo? O que nós fizemos? Vamos migrar para o Facebook. Quem foi para o Orkut? Os nossos pais. Os nossos pais foram para o Orkut. Aí veio o Instagram. Oba, vamos todo mundo para o Instagram. Quem foi para o Facebook? Os nossos pais. Então, né? Aí agora veio o TikTok. O que aconteceu? Nós até tentamos ir para o TikTok. A gente chegou lá, a gente só viu moçada. A gente falou, deixa eu ficar aqui um pouquinho, porque eu ainda estou numa transição que eu não sou nem do TikTok, porque eu não sou muito novo, e eu não sou nem do Facebook, porque eu não sou muito velha. Então, a gente continua ali no Instagram. Né? O Instagram vem se desenvolvendo para que a gente possa continuar lá. Porque se ele parar também de se desenvolver, a gente também vai migrar para outras tantas redes que existem aí no mercado, mas com número de usuários menor. Então, o que é importante? Quem é teu paciente? Quem é teu cliente? Gente, olha, isso eu quero deixar aqui para vocês, essa diferença de paciente para cliente que eu tenho ouvido muito, tá? O que é o cliente? O cliente é aquele cara que te paga por um serviço que você presta, certo? É uma relação comercial, onde você tem. O seu cliente, ele tem uma relação comercial com a tua clínica.
Com você, ele tem uma relação de paciente, ele tem uma relação de confidencialidade e entrega. Então, a partir do momento que esta pessoa que estiver à sua frente, de portas fechadas, te entregando informações da vida pessoal dela, entregando na mão de vocês, né? Todos os medos e receios, ele não é mais um cliente, ele é um paciente. Então, observe bem essa relação, porque com o tempo ela foi se perdendo. E hoje eu vejo todo mundo falando cliente. Não, cliente da porta para fora do médico, da porta para dentro, onde ele faz essa entrega, ele é teu paciente, tá? Então, assim, observe, anota quem são as pessoas, Rony, que você quer chegar. Quem é qual o perfil ideal do seu paciente, tá? Homem, mulher, tantos anos, com essas e essas comorbidades. Então, esse é o seu perfil. Aonde será que ele está? Ai, mais velho, Facebook. Ah, não. Ele é um cara super executivo, que está ativo nas redes, talvez ele esteja lá no LinkedIn. Não, eu preciso atacar, olha, o RH das empresas, porque eu quero trabalhar com saúde do trabalhador. Está lá no LinkedIn, tá bom? E como você se tornar atrativo nessa rede social? Essa é a grande dificuldade. É publicar todos os dias informações de relevância. Todos os dias. E aí você pode pesquisar o que as grandes pessoas estão publicando. Então, o que o Ricardo Amorim, por exemplo, está publicando? O que o Geraldo Rufino está publicando? Né? O que o Alfredo Soares está publicando? Pegar essas pessoas mais de gestão e de referência, o que elas estão publicando, e você vai na mesma linha de raciocínio. Não que você vai copiar, pelo amor de Deus, não é plágio, mas é a mesma linha de raciocínio. Se hoje eles falaram assim de como ter, sei lá, como diminuir a depressão com dicas de saúde, você vai lá e vai falar, olha, vou dar algumas dicas de saúde para, sei lá, aliviar a depressão, despressurizar, como é que você, no seu ambiente de trabalho... Mas pensam bem, as pessoas que estão no LinkedIn estão procurando emprego, ou oferecendo emprego, ou trazendo conteúdos de grande relevância, tá bom? É a rede mais cara que existe para fazer link patrocinado, tá? O CAC é lá em cima. O CAC é custo de aquisição de cliente, então ele é lá em cima, é a rede mais cara. Tá bom? Temos mais? Certinho, temos mais sim. A Laís vai ler também. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Também é do Rony. Gosto assim, Rony. Olá, pessoal. O Rony diz assim: como posso aprender a lidar com o meu nervosismo ao atender um paciente? Ah, isso é prática, tá, Rony? Com o tempo passa. Mas assim, olha, quanto mais informação você tiver, quanto mais você estudar, mais segurança técnico-científica você vai ter. Isso você vai ganhando propriedade para falar com o outro, tá? Mas o que é legal? Tenta abrir a câmera, falar para você mesmo, tenta fazer assim a jornada do seu paciente, né, na tua cabeça para ficar mais claro, e depois faz esse bate-bola com algum colega, né? Começa a participar de lives, começa a dar aulas, começa a fazer pequenas palestras, mesmo que seja para grupos ali pequenos, né? Ou as pessoas que estão antes de você, enfim, mas é comunicação. Então, quanto mais você se comunica, mais você vai ganhando segurança. Essa segurança, ela vem com o tempo. Tem uma dica que é muito legal, assim, ó. Uma coisa que ajuda a passar o nervosismo é tentar escrever. Desenha para o teu paciente. Então, você vai falando, pega a folha de sulfite mesmo, ou se a mesa for de vidro, compra aquelas canetas, sabe, de quadro branco, e começa a explicar como se você estivesse dando uma aula. Porque aí fica mais fácil para o paciente, né? Então, você vai colher os dados, você vai colher a história, você vai conversar com ele, sempre olhando no olho, né? Sempre, assim, deixando as suas mãos livres, fale, gesticule, isso é importante. Mas na hora de você explicar para ele o tratamento que você vai passar, ou a condução daquilo que você vai passar, tenta usar alguma coisa para escrever. Fica muito melhor para o paciente, que ele começa a entender visualmente o que você quer dizer, e principalmente para você, que você começa a relaxar, porque você está no seu ambiente de estudo, e no seu ambiente de estudo não tem a pressão de você dar o seu melhor, que é essa fala, que é essa comunicação, tá? Mas fica tranquilo que vem com o tempo. Certinho. Agora a Karina fez uma outra pergunta em relação à imagem, arquétipo. Bora lá. Vou ler. Boa noite. Sobre arquétipos. Para um médico que queira atrair novos pacientes e passar uma imagem de confiança, qual arquétipos podemos nos inspirar? Olha, vamos lá. Arquétipo, vamos entender o que é arquétipo, né? Arquétipo é aquilo que você vai entregar para a persona que você quer atingir.
Então, só o arquétipo não vai te trazer nada. O que você precisa entender é que dentro de um grupo de imagem, de boas imagens, você tem um arquétipo, você vai ter o tom de voz e tudo para aquela pessoa que você quer atingir. Então, quem é teu paciente? Né? Seu paciente é um executivo, né? Então você vai trazer um arquétipo mais empoderado. O teu paciente é criança, você vai ter que usar um arquétipo mais infantilizado. Então, quem é a tua persona? Quem você quer atingir? Né? E aí, quando você quer atingir aquela pessoa que você tem ela bem desenhadinha, gente, desenha mesmo. Quem é, quantos anos tem, aonde mora, o que gosta, o que deixa de gostar, isso é importante. Ah, mas eu vou supor, é assim que a gente faz, tá? Persona a gente desenha supondo mesmo, é a pessoa que a gente quer atingir. Então, se você tiver essa persona bem definida, é muito fácil de atrair. Aí você vai para uma identidade de marca, um manual de marca, onde ele vai te dar os arquétipos, tom de voz. Olha só, não adianta, eu vou pegar aqui o exemplo da pediatra, por exemplo. Quem que a pediatra atende? A criança ou a mãe? A mãe. A mãe. A Sim. mãe. A mãe. A pediatra examina a criança, mas ela atende a mãe. Por incrível que pareça. Né? E aí, existem pediatras que acham que o cliente é a criança. Eu já fui em pediatra levar minha filha, que não olhava na minha cara, ficava falando com a criança. Eu não voltei. Tá? Eu não voltei. Então, assim como dentistas, fala que a criança esquece de falar com a mãe. Ela examina, mas é a mãe que está ali. Então, o meu arquétipo não é a criança. Né? Desculpa, não é arquétipo. A minha persona não é a criança, a minha persona é a mãe. Eu vou atingir a mãe, eu preciso falar para a mãe, eu vou examinar a criança. Então, ali eu tenho duas identidades. Eu preciso me preparar, né, de fala, de tom de voz para a mãe, mas eu preciso atrair essa criança quando eu estou dentro do consultório, não quando eu estou fora. Quando eu estou fora nas redes sociais, para quem que eu vou me comunicar? Para a mãe e não para a criança. Tá bom? Então, olha, Karina, depende quem é que você quer atingir. Só sabendo quem você quer atingir, eu vou te dizer qual é o melhor arquétipo para você, tá bom? Certinho. Entrando nessa pegada, então, de persona e arquétipo, eu escrevi uma pergunta pela minha conta, que é mais ou menos uma máscara social, e se sim, como lidar com essas diferentes máscaras no dia a dia? Olha, as máscaras caem, né? Você não consegue sustentar a máscara social por muito tempo. Eu acho que a primeira coisa é você aceitar quem é você, né? E esse quem é você é transparecer para o outro quem é você. Ou, se você não sabe quem você quer ser futuramente. E aí você vai atrair somente aquelas pessoas que você realmente se identifica, tá? Realmente se identifica. Então, vou dar algum exemplo. Tem um dermatologista, ele é homem, ele é todo tatuado, completamente tatuado. Inclusive aqui, ó, o que dá para ver é daqui para cima. Quem que ele atrai? Ele atrai e ele é excelente. Ele atrai as dondocas? Ele atrai as cicaças? Não. Mas ele atrai os homens. Ele atrai o público gay. Ele atrai os tatuados. Porque ele não vai falar de remoção de tatuagem, mas ele vai falar, ó, faça tatuagem, esse creme é melhor, isso é melhor. E ele bomba nas redes sociais. Então, ele se aceitou como ele é, e ele falou, olha, eu tenho um nicho de mercado aqui que ninguém ataca, que eu vou atacar. É um pessoal que ninguém quer atender, né? Então, ele foi para aquele. Então, assim, máscaras caem, né? As máscaras sociais, elas não são sustentáveis ao longo do tempo. O que vocês precisam é se aceitar, e dentro desse se aceitar, o que eu posso melhorar em mim para entregar para o outro, né? Melhorar em mim para entregar para o outro. Eu acho que precisa pensar mais ou menos por esse lado. Ou seja, não dá para ser Maria de manhã e João à noite, tá? Seja Maria e João o tempo inteiro da sua vida. Isso é importante. Certo. A gente tá com mais 3 perguntas, só que por conta do tempo, não vai, acho que não vai dar. Copia. Ou a gente pode passar um pouquinho, e por aí... mim, tudo bem, gente. Aí é com só passa vocês. rapidinho, Fer. Por mim, tudo bem. Estou aqui à disposição então, de vocês. Se quiser passar, rola. Tá bom, então vamos passar pelas outras. Quer ler, Laís? Pode ler. Pode sim. A Rayane tá perguntando sobre arte e medicina.
Você não acha imprescindível o médico ter uma cultura diversificada para não perder sua subjetividade e empatia frente à formação tão engessada e fria do médico no Brasil? É a pergunta da Rayane. Profunda, hein, Rayane, a sua pergunta. Profunda. Eu acho que assim, quanto mais 360 você for, mais pessoas você vai abranger. Quanto mais diversificada você for, mais ferramentas para o dia a dia você vai ter, né? Tanto para uma objeção quanto para um direcionamento. Então, assim, abrir o leque de possibilidades da sua vida vai fazer você ganhar muito e ir muito além, tá? Então, eu acredito sim que você tem que ter uma cultura diversificada, que você tem que transitar por todos os lugares. Só cuidado como você passa isso, porque de repente você vai para a direita e os seus pacientes estão à esquerda, tá? Então só tenta entender o quão diversificada vai ser essa cultura, tá bom? Mas eu acredito sim, profissionais 360. Precisa saber de tudo um pouco para ter as ferramentas adequadas para cada partinho da jornada que você vai passar. Beleza. Outra pergunta da Rayane também. Ela fala: digo no sentido de, para criar conexão com o seu paciente. Neste aspecto, a arte não poderia ser uma aliada na formação médica? Complementando a pergunta que ela tinha feito. Você queria ter arte na formação médica? Eu acho, Rayane, que na formação médica deveria ter gestão. Sabe por que deveria ter gestão? Porque vocês saem da formação e vocês ficam na mão de secretárias dos consultórios de vocês. Eu acho que arte é cultura. Eu não acho que arte é formação. Eu acho que arte é cultura. Eu acho que se eu tivesse que dar hoje uma opinião e vou lá montar uma grade de curso de medicina, eu ia falar, pelo amor de Deus, coloca administração para esses meninos que não sabem nem o que é fluxo de caixa e na hora que começa a entrar dinheiro dentro do consultório, acha que é a caixa, a conta bancária, né? Então vai tirar das consultas do dia, botar lá e na hora de pagar as contas do consultório não sabe de onde tirar. Então eu diria arte é cultura, tá bom? E aí formação, eu diria que vocês precisam saber de gestão. Certinho. E a última pergunta, Laís, pode ler. Você acha, vou ler eu aqui, ó. Você acha que vendas e marketing ainda são um tabu na área de saúde para as empresas profissionais? Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Acho sim, Fábio. Acho não, eu tenho certeza, né? Eu acho que a medicina segregou muito os médicos de fazerem propagandas. Propaganda é proibida para médico, na verdade tem um rigor muito grande, né? O que traz ainda muito mais tabu, não só para médicos, mas para qualquer profissional da saúde. Por exemplo, vocês não podem colocar hoje minha consulta de 200 para 150 reais, vocês não podem fazer isso. Então, eu acho que está cada vez mais rigoroso, mas o rigor, ele acaba sendo cada vez maior porque as pessoas fazem besteira nas redes sociais, né? Então, eu acho que quando a gente encontrar ali um limiar constante, onde todo mundo aprendeu o que dá para fazer nas redes sociais e o que não dá para fazer nas redes sociais, talvez as coisas fiquem melhores. Mas, assim, o médico acha que ele não vende e o médico acha que ele não precisa fazer marketing para ter paciente. Muito pelo contrário, tá? Vocês vendem o serviço de vocês a todo momento. A todo momento. É vendendo nas redes sociais para trazer o paciente, é vendendo na hora que vocês vão indicar um procedimento e que vocês têm que falar para o paciente que ele precisa daquele procedimento, é vendendo quando vocês fazem uma prescrição e tem que convencer esse paciente que esse é o melhor medicamento para ele tomar. Tá, então, vendas vocês fazem o tempo inteiro. E marketing, gente, é marketing pessoal, é marketing de imagem, é endomarketing, é como vocês se posicionam dentro, fora do consultório, do hospital, nas redes sociais. Então, é o tempo inteiro. Então, esse tabu aí, ele precisa acabar e é por isso que a gente está aqui dando conteúdo para vocês logo aí no início, para que vocês sejam precursores de acabar com esse tabu. E não esqueçam, o tabu não é só de vendas e marketing, é vendas, marketing e gestão. Tá? Então, vão aprender o que é fluxo de caixa, pelo amor de Deus, para vocês ganharem dinheiro. Isso é muito importante. Certinho, Fer, muito obrigado. Esse tema é extremamente relevante e super importante para a gente ver, principalmente agora no começo
da FAMAR e criar uma carreira médica antes de se formar, porque você falou, depois que a gente se forma, não é lá que a gente vai começar a planejar a nossa Não é, vida e a nossa gente. imagem. É a partir de hoje, é do agora. Então, muito É isso obrigado por ter mesmo. aceitado o convite. Quer falar alguma coisa, Laís? Acho que você tem que se desmutar. Ah, deu certo. Pode. Eu acho que ela tá travada. Acho que ela travou pra gente. Travou? Travou. Pessoal, Ai, olha, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com vocês. O Rafa sabe que minha agenda é maluca, mas todo pedido de vocês sempre vai ser aceito com muito carinho. Então, se ficou algumas perguntas aí que eu não consegui responder, ou se vocês precisam de mais apoio, por favor, sintam-se à vontade para me chamar, eu estou à disposição de vocês sempre, tá bom? E Rafa, a Laís caiu, acho, mas ó, deixa um beijo para ela, tá? Um tá beijo bom. para você, saudades, e precisando, estou aqui. Tá bom. Muito obrigado, Fer. Até Beijo, mais. pessoal. Até mais. E, pessoal, o Forms ele já tá liberado. Mandei o link no chat. Então, vai ficar aberto até às 8h16. E é isso. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que nos acompanham. Uma boa noite.